Olá, gente, tudo bem? Programa Nova Vida, o programa da família paraense, já está no ar. E hoje eu vou bater um papo com Paulo Henrique, ele é psicólogo e com várias pós-graduações na área da dependência química. É um especialista. E o Arlen, que ele vem ser pedagogo, tá? Com várias especializações também na área da dependência química. E o tema do programa de hoje, gente, olha, presta bem atenção. Família, você tem um doente na família. Você é de uma família disfuncional em decorrência da dependência química ou de qualquer outro transtorno de um membro da sua família que depende de você ou vice-versa. Assiste o programa, porque no programa de hoje você vai ter várias respostas para o seu problema. Portanto, programa de hoje, repetindo, codependência. Reúna a família. Liga para um amigo, liga para um membro da sua família para assistir o programa Nova Vida. Você sabe o que vem ser a doença da codependência? Você sabe o que vem ser a definição de um codependente? É um transtorno emocional de dependência de um indivíduo. Nele, o codependente não consegue se desvincular ou mesmo estabelecer um relacionamento saudável com uma determinada pessoa. Geralmente, um dependente químico. Como também pode ser um cadeirante, alguém com transtornos, com uma deficiência física qualquer, que você passa a viver em função dele. Bem, família, dentro desse contexto, desse círculo vicioso do comportamento familiar, eu vou pontuar alguns casos, os mais frequentes. Vamos lá. Para tratar com pessoas, tanto a instituição, no caso aqui o Espaço Nova Vida, quanto os profissionais, deve, acima de tudo, gente, ter comportamentos éticos. O técnico deve pautar-se no código de ética de sua profissão, pois o seu cumprimento garante uma postura ética. Preste bem atenção. O seu cumprimento garante uma postura ética. O profissional deve agir com base em suas convicções pessoais, guiado por seus valores e princípios, construídos ao longo de sua formação pessoal e profissional. Gente, o profissional deve agir tendo como base princípios éticos que servem a todos, ou seja, princípios que não priorizem crenças ou valores pessoais. Anestésico, consequência, vergonha, culpa, dor, agente viciante. Gente, segundo a Organização Mundial de Saúde, em média, cada dependente químico afeta, no mínimo, preste bem atenção, gente, isso é interessante, no mínimo de 5 a 10, 12 pessoas em seu relacionamento. Então, a codependência é um processo de adoecimento da família e pode ser dividida em pelo menos 4 estágios. Vou mostrar para vocês esses 4 estágios. Primeiro, descoberta da dependência química no meio familiar. Entrando em cena a ansiedade e a negação. O comportamento. Vou pontuar aqui o segundo. É caracterizado pela preocupação e ilusão à família. Né? Ela tenta adivinhar o que o dependente está fazendo.
né? Aí começa o início do descontrole da rotina familiar. Agora preste bem atenção, família. Olha o que acontece nessa família que já está disfuncional, muitas das vezes em decorrência da adicção ou não, né? Isso deve acontecer na sua família. Marido culpa a mulher. Mulher culpa o marido. Filho culpa o pai. E mãe por tratamento desigual aos seus filhos. Gente, a doença já está instalada. E como lidar com esta situação? É complicado. É por isso que você tem que conhecer a doença da codependência. A dependência química, ela é crônica, ela é incurável, mas ela é tratável. Agora, o doente tem que ser tratado e a família também. Estamos entendidos? Mas vamos aqui para o terceiro. Raiva, ressentimento, dor, vergonha, culpa, solidão e medo. Todos esses sentimentos, gente, verificam-se nas frases anteriores. Entretanto, nesta fase aguda, eles se manifestam sistematicamente. Estão entendendo? São situações que vêm dentro desse círculo vicioso. Agora vamos para o quarto. Esfacelamento. Esse esfacelamento vem ser o desgaste, onde você já está caminhando para o suicídio, para o homicídio, a exaustão, a explosão, aí ninguém se entende, ninguém se compreende. É um amontoado de pessoas vivendo, convivendo na mesma casa. É complicado. Agora, gente, após esta fase, a família passa a desenvolver vários papéis. Agora, em cima desses papéis, desses comportamentos... Então, gente, eu estou falando demais já. Vamos parar um pouco, porque tem dois profissionais que vão esmiuçar tudo o que eu pontei na abertura aqui do programa Nova Vida. Nós vamos para um pequeno intervalo, tomar um copinho d'água, tá? Enquanto você reúne a família. E após o intervalo, eu vou apresentar para vocês os meus convidados. Você sabia? Uma compra de 10 itens consome de 5 a 6 sacolas plásticas. São mais de 20 sacolas plásticas por mês. Apesar dos muitos usos, elas vão parar no lixo e ainda ficarão no mundo por muito tempo. O Pampará ajuda você no reuse e reduza. Com menos sacolas descartáveis, nós seremos mais solidários com o planeta. Reuse e reduza. Pampará, nossa história conectada à sua. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. O Brasil tem uma juventude que quer falar, jovens que querem amar, pintar, cantar, pular, voar, sorrir, jovens que querem fazer história, que não querem ver o tempo passar sem tomar atitudes de verdade, jovens unidos, jovens que adoram ter identidade, jovens que adoram ter Jesus, que adoram brincar, se divertir, com saúde, curtir com os amigos. Juventude é assim, livre, juventude é ter foco, é fazer arte, é ser feliz, ser unido. Juventude é mais do que um estado de espírito, é estar com a família, com os amigos, em qualquer lugar, em qualquer tribo, é enfrentar as drogas, como faz o Nova Vida, só por hoje, sem drogas. 9 escolas voltadas para o futuro. Ações educacionais para 66 mil crianças e jovens. Saúde para 20 mil pessoas. Unidades móveis de odontologia, saúde ocupacional e alimentação saudável. Esporte, lazer, qualidade de vida e cultura para milhares de paraenses. A gente se orgulha de representar tanto para tanta gente. SESI, educar para o trabalho é trabalhar pelo Pará. Sistema FIEPA, uma iniciativa da indústria paraense. Gente,
Estamos de volta com o programa Nova Vida. Como eu falei na abertura, com vocês hoje, Dr. Paulo Henrique, psicólogo, com pós-graduação em dependência química, e Arlen, pedagogo, especialista também na área da dependência química. E o tema do programa de hoje, codependência, a doença da família. Estamos juntos e assista o programa Nova Vida. Olá, eu me chamo Arley, sou presidente do Instituto Divino Amor, sou formado em pedagogia e especialista em dependência química. Meu nome é Paulo Henrique, sou presidente do Instituto de Educação PH Soluções Consultoria e Treinamento. Sou graduando em Psicologia e pós-graduando em Dependência Química. Hoje nós vamos falar sobre codependência, a doença da família. A codependência é um distúrbio emocional em que afeta a parte da família do dependente químico. Membros da família podem exercer grande influência sobre essa doença e ser influenciado por ela. E passa a ter comportamentos emocionais doentios sobre o dependente químico e a vida, o comportamento que ele leva. Interessante, né, Alex? Nós vamos ver 3 categorias de codependência. Nós temos a codependência afetiva, a codependência química e a codependência familiar. E vamos dar ênfase hoje aqui no programa Nova Vida na codependência química, que se caracteriza por um indivíduo ou vários indivíduos da família que ficam dependentes emocionalmente do comportamento adictivo do dependente químico. Bom, como o Paulo mesmo disse, nós temos vários tipos de codependência, e a codependência química é a dependência do indivíduo sobre a droga. Né? Emocionalmente, ele vai transferir toda aquela questão emocional para a droga. Já a dependência afetiva é aquela que é exercida sobre um indivíduo sobre o outro, ou seja, a dependência da pessoa sobre o comportamento daquela que ela está vivendo. E nós temos o terceiro, que é a codependência familiar, onde nós temos a junção das duas codependências anteriores, a afetiva e a familiar. E a emocional. E o interessante, é que dentro, independente da categoria da codependência que nós estamos falando, nós temos uma característica em comum entre elas, que é a relação de dominação do codependente sobre o indivíduo que ele é dependente emocionalmente. O codependente, ele tenta dominar toda a situação e dominar a vida daquele que ele é dependente emocionalmente. Muitas das vezes porque ele tem uma visualização que o outro depende somente dele, que o outro não consegue evoluir sem ele, que o outro é fragilizado e ele depende da presença dele para que as coisas aconteçam. É muito interessante você falar, Paulo, que a codependência ela tem características, né? Ela apresenta características muito próprias. E a primeira delas é a diligência, Sim. que é justamente essa ação do indivíduo por o outro. Porque ele acha que ele se torna responsável pela ação do outro. Sim, e nós vemos um sintoma de negação no início da codependência. O codependente ele tem uma certa dificuldade de aceitar que ele está tendo essa relação de domínio. Ele tem uma dificuldade de aceitar que o outro pode andar com as próprias pernas, que o outro pode evoluir e amadurecer sem a presença dele. Um outro fator que também pode dificultar nessa questão da codependência é a baixa estima, né? A estima baixa, né? Ou seja, a pessoa ela se descaracteriza como baixo potencial, ela não se considera potencializada diante daquela situação, ela tem um comportamento rebaixado diante da situação que o outro está vivendo. Causando, sim, um sofrimento. E nós sabemos que o sofrimento, de certa forma, não só na questão da codependência, mas em qualquer área da vida, é prejudicial à saúde mental. Nós sabemos que quando a pessoa ela vive um processo constante de sofrimento, ela produz uma certa quantidade de um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio produzido em quantidades altas, ele é prejudicial ao ser humano, provocando situações de estresse, provocando situações de somatização da doença mental, como pressão alta, podendo surgir doenças cardíacas, doenças intestinais, entre outras. Bom, uma outra característica da codependência é a repressão. Né? A gente percebe que as pessoas codependentes, elas tendem a reprimir os seus pensamentos, as suas emoções,
porque ela não quer causar no outro um dano, ela não quer que o outro se sinta reprimido pelos seus pensamentos. Interessante que isso é um ato inconsciente, né, Arley? O codependente, ele não tem essa ciência, então ele não quer afastar o outro dele. Então ele se reprime de todas as formas. E é muito importante nós frisarmos também, Arley, que a codependência, no processo de codependência, não é só o codependente que sofre. O que é dependente emocionalmente, ele também sofre. Por quê? Porque ele perde um pouco da questão do direito de ir e de vir, de tomar as próprias decisões. Com isso, principalmente quando a relação de um codependente ela é realizada, por exemplo, sobre um adolescente, nós vamos ver que vamos ter um crescimento de um adolescente imaturo, fragilizado, sem capacidade de tomar as próprias decisões, sempre dependente dos outros para realizar as suas ações. Por quê? Porque teve em casa aquela relação de codependência, onde o codependente não deixou ele evoluir emocionalmente e mentalmente. Uma outra ação que é interessante durante o processo de codependência é a obsessão. Né? A família ela se torna tão obcecada à situação que tudo é uma situação de problema. Né? Tudo que a família olha, toda a situação, todas as relações, torna-se um ato obsessivo para aquela família. Nós vamos ver aí uma maximização das ações. Situações muito pequenas ficam muito grandes. Por quê? Por causa do medo que o codependente tem de acontecer algo com aquele ao qual ele é dependente emocionalmente. Uma fala sua anterior, e que é uma das características da codependência, é o controle. Né? A família se passa a controlar tudo. Né? As relações de amizade do dependente químico, os movimentos, as ações de ir e vir, né? Aquilo que você falava. Ele acaba perdendo o direito de ir e vir. Né? A ação do ir e vir fica-se limitada, porque tudo é uma situação de controle, de observação, né? De maximização, como você mesmo disse, dessa doença. E aí, Arley, trazendo para o âmbito da dependência química, quando a gente fala de recuperação, nós vamos entender que o principal fator para que uma pessoa se recupere, além da sua vontade própria de querer essa recuperação, é um fator chamado autonomia. A pessoa ela precisa ter autonomia para tomar as próprias decisões, principalmente autonomia para dizer, eu não quero mais usar droga. E a codependência, ela vem como um fator negativo nesse processo de autonomia do indivíduo. Por quê? Porque o codependente, ele tira a autonomia do dependente químico de tomar as suas próprias decisões, de ter as suas próprias ações. E é interessante que muitas das vezes, como você mesmo disse, vai ser um fator dificultador no processo de recuperação. Porque quando a pessoa tende a internar, busca o processo de recuperação, ele nem sempre vai vir por livre vontade. Ele vai vir sempre pressionado pela família. Né? A família que conduz o indivíduo. E aí acaba dificultando o processo de recuperação. Porque ele não está aqui por livre escolha, ele está aqui porque a família, de uma forma ou outra, condicionou para ele. E aí o processo que era voluntário passa a ser um processo conscientemente involuntário. Por causa exatamente dessa situação controladora. E aí nós vemos que muitos dependentes químicos buscam a internação não por si, mas sim por uma pressão do codependente ou dos codependentes da família, que ameaçam, que colocam certas imposições ao qual o dependente emocional não vê outra escolha. É muito interessante nós entendermos que, emocionalmente, o codependente e o dependente químico, eles possuem um lugar específico na vida um do outro. Muitas das vezes o codependente ele não quer perder o seu dependente emocional. Por quê? Porque ele ocupa um lugar dentro da sua parte psíquica. E que quando o codependente pensa em perder esse controle, isso causa dor. Isso causa dor. Porque ele está tão dependente emocionalmente que a ausência já causa esse sofrimento. E apesar de muitas das vezes o codependente trazer características negativas para o dependente químico, e muitas das vezes o dependente químico não gostar da postura do codependente, esse codependente também ocupa um lugar especial na questão existencial do dependente químico. E aí fica aquela coisa, eu não gosto desse controle, mas eu também não consigo me ver fora desse controle. Então nós vamos ver muitas tentativas do dependente químico que tenta cortar esse cordão umbilical, mas não conseguem com isso. Eles voltam para trás.
Porque a presença do codependente, ela já ficou tão incisiva na vida do dependente químico que ele se acostumou com aquilo. Ele se acostumou, virou hábito, e a ausência causa dor. Interessante que quando começa o processo e há essas abordagens, né, quando a gente vai tratar dos fatores de risco da recaída, né, a gente fala que quando a gente aborda a questão da codependência do indivíduo, a primeira coisa que tende é falar, olha, eu vou conseguir sair dessa situação, mas logo imediatamente eles voltam atrás. Mas o que eu vou fazer se eu não tiver aquela pessoa? Quem vai substituir aquele padrão que aquela pessoa existia na minha vida, sobre a minha vida e sobre o meu comportamento? É um processo de dependência tão grande que causa essa cultura de permanência, né, da situação. Eu quero me libertar, mas eu não quero ficar sem. Né? Eu quero estar próximo daquela pessoa, eu quero viver com ela, porque ela faz parte da minha história, do meu processo, mas ao mesmo tempo eu não quero que ela tenha esse comportamento sobre mim. E aí causa um processo, como você mesmo disse, de grande dor, sofrimento, porque a gente não quer perder. O ser humano não quer passar pelo processo de perda, nenhum. Seja ele de luto, seja ela de rompimento mesmo, a gente quer permanecer. Mas às vezes a gente quer permanecer sem aquela situação. Mas como criou hábito, cultura, como viver sem essa pessoa? Se fala-se muito da institucionalização. E vamos tentar entender a família como instituição. Sim. A institucionalização é literalmente a situação onde aquele indivíduo ele só consegue sobreviver dentro daquela instituição. Fora daquela instituição ele não consegue ter uma perspectiva de vida. Talvez, em suma, nós podemos dizer que a codependência é uma institucionalização, tanto do codependente como do dependente químico. Mas é importante nós dizermos que, assim como existe tratamento para o dependente químico, existe tratamento também para a codependência. Partindo do ponto de vista que a codependência é uma doença de categoria mental. Causa sofrimento, causa angústia, causa somatização e possui tratamento. E eu acho que o primeiro ponto de partida para se tratar da codependência é o codependente entender que ele é um indivíduo. Indivíduo é uma pessoa. Ou seja, ele pode obter controle, ele pode ter as suas ações em volta de si próprio. Precisa haver aceitação disso, que ele precisa ser feliz, que ele precisa ter uma vida independente, ele precisa se conscientizar que a vida dele não depende daquele outro. Porque se ele tiver em mente que a vida dele depende das ações do outro, ele nunca vai viver. Porque muitas das vezes o dependente químico não vai querer a recuperação. Então isso significa que se o outro não quiser a recuperação, se ele quiser morte, eu também vou entrar nesse processo de morte? Não, eu preciso ter... Nós falávamos lá no início de autonomia. Não só o dependente químico precisa ter autonomia, mas você como indivíduo precisa ter autonomia. Então, você precisa entender que você não depende do outro para viver. Você não depende do outro para ser feliz. Você não depende do outro para tomar as suas ações. Enquanto você achar que a sua felicidade, que o seu bem-estar está atrelado ao bem-estar do outro, você nunca vai sair dessa posição, vou usar um termo meio pesado, mas eu acho que caracteriza bem essa situação, uma posição miserável, né? A partir do momento que eu dependo do outro para ter uma evolução como ser humano, eu estou numa situação de miséria. Porque vai depender do outro, não vai depender de mim, e eu tenho que ter autonomia. E é interessante, Paulo, uma fala que você disse anterior, que existe solução para o codependente. Né? A pessoa ela tem primeiro se reconhecer, né? Buscar características dela que se diga codependente. E buscar grupos de ajuda. Hoje o Brasil tem vários grupos de ajuda para tratar a codependência. Além mesmo de especialistas técnicos, como psicólogo, psiquiatra, né, que vai ajudar nesse controle emocional. Porque a codependência ela passa a ser uma doença extremamente prejudicial, porque você acaba perdendo parte da sua vida em função do outro. Né? Que às vezes, como você mesmo disse, não vai querer recuperação. Porque tá tão atrelado, aquilo se tornou tão parte da vida dele, que ele não quer buscar a solução. Mas o codependente, ele precisa entender que ele precisa dessa vida. Ele precisa buscar ajuda. Seja ela com técnicos, né, próprios para tratar o assunto,
ou até mesmo com grupos de ajuda, né? Existem vários grupos de ajuda no Brasil que tratam a codependência, porque a família precisa de estar bem. O indivíduo que passa pela codependência, que passa dependência química, às vezes ele está nesse processo de doença porque a família o induziu a isso, né? De tanta pressão, de tanta situação. E às vezes precisa dessa libertação, precisa dessa ajuda. Então, você que está nos assistindo, que se enquadra nesse sistema, nessas características da codependência, procure ajuda. Não fique estagnado esperando as coisas acontecer. Procure um grupo de autoajuda como Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade, Al-Anon, enfim, o grupo de ajuda que estiver perto da sua região. Se você tem um familiar que está internado numa comunidade terapêutica, procure saber qual é essa comunidade terapêutica, quais são as formas de você se tratar, porque se você tem um dependente químico, que seja em tratamento ou não, você precisa estar bem para querer ajudá-lo. Porque muitas das vezes na codependência nós estamos mal e estamos querendo ajudar outra pessoa que está mal. Um cego não guia o outro. Então se priorize, procure um grupo de autoajuda, procure uma ajuda psicoterápica, um psicólogo ou outros grupos de terapia. Hoje nós temos diversas formas. Só sei de uma coisa, não existe a possibilidade de você não se tratar. Você só não vai se tratar se você não quiser. Então nós ficamos por aqui, queremos agradecer você que nos ouviu, que dispensou um pouco do seu tempo para estar angariando um pouco mais de conhecimento sobre esse tema que é tão importante a tantas famílias, que é a codependência. Muito obrigado. E vocês que querem saber mais sobre o assunto, entrem em contato conosco, né? A gente tem o Instituto Divino Amor, a gente tem o PH Soluções, Consultoria e Treinamentos. Lá você vai também encontrar cursos sobre o tema e outros temas também para te ajudar nessa questão da codependência. Aguardamos você, se você precisar de ajuda, nós estamos à disposição. Muito obrigado, que Deus abençoe. Você sabia? Uma compra de 10 itens consome de 5 a 6 sacolas plásticas. São mais de 20 sacolas plásticas por mês. Apesar dos muitos usos, elas vão parar no lixo e ainda ficarão no mundo por muito tempo. O Bampará ajuda você no reuse e reduza. Com menos sacolas descartáveis, nós seremos mais solidários com o planeta. Reuse e reduza. Bampará, nossa história conectada à sua. E aí, gente, tudo bem? Gostaram do programa Nova Vida? Que eu sempre falo. O programa Nova Vida é um programa educativo. Leva informações para você, família, principalmente aquela disfuncional. Então, eu agradeço aos meus convidados, ao Dr. Paulo e ao Dr. Arlen, que pontuaram, esmiuçaram a questão dessa doença da codependência. Eu tenho certeza que muitos que assistiram o programa nem sabiam que existia essa doença da codependência. É aquilo que eu sempre pontuo. O doente sofre pela droga e a família sofre por não saber lidar com a doença da dependência química. Mas tudo tem tratamento, desde que você admita a sua impotência perante a sua vida e perante a droga de identificação. E a família tem que admitir a sua impotência perante o seu doente. Mas, gente, estamos juntos. Até o próximo programa. Agora eu peço humildemente a vocês, divulgue o trabalho do Nova Vida. Nós estamos toda quinta-feira na TV Cultura, às 22h30. Na RBA, todo domingo, 7h30 da manhã. Assista o programa. Tamo junto. Jesus no comando, só por hoje. Se é usuário de droga, liga para nós. Espaço Nova Vida. Nós estamos aqui de braços abertos para atendê-los, digo mais, com uma equipe multidisciplinar, qualificada na área da dependência química. Até o próximo programa. Fique na paz. Programa Nova Vida. Oferecimento Bampará. Onde tem Pará, tem Bampará. E Sistema FIEPA, uma iniciativa da indústria paraense.